Oi, eu sou Matheus Lima, meu orientador é o professor Flávio Nunes, e eu vou apresentar um artigo que chama 7 lacunas que afetam o conhecimento em larga escala da biodiversidade. Ele é um artigo de revisão, ok? E mesmo trazendo todo o conteúdo que nele é comentado, não tem como eu abordar todos os detalhes, o nível de detalhamento que está no artigo. Então eu recomendo que para quem queira se aprofundar ou queira iniciar nesse tipo de investigação, que vá ler diretamente o artigo. Ele pode te dar toda a base ou dar o nível de detalhamento que você está buscando para saber sobre algum tipo de lacuna, ok? Então bora lá. Bom, então, dada a complexidade do mundo natural, o trabalho do cientista, independente da área, é classificar e categorizar o que a gente chama de padrões, que são coisas que se repetem na natureza. Então, a partir desses padrões, ele pode extrair processos que são subjacentes, que geram esses tipos de padrões, independente da área, e princípios fundamentais, que também estão por trás desses padrões observados. Então, conhecimento nada mais é que entidades que são transformadas em unidades para o científico. Então, pontos no céu podem ser apenas estrelas para um leigo, mas para um especialista ele pode ser uma constelação. Então, o cientista ele tenta dar sentido aos padrões. Então, ao mesmo tempo que é o cientista, ou quem usa do conhecimento científico, que cria o que é conhecimento ou não, ele vai ser limitado pelas formas que a gente classifica o que é conhecimento. Então, o conhecimento é limitado pelo que a gente chama de conhecimento. E, por outro lado, por o próprio comportamento da natureza, a gente nunca vai ter um conhecimento completo. Porque a natureza ela sofre processos de dinâmicas naturais, tanto em níveis espaciais e temporais. Então a gente já parte do princípio como cientista que a gente sempre vai trabalhar com dados incompletos. Então a partir do momento que a gente define o conhecimento, atrelado a ele vem as lacunas. Então as lacunas nada mais são do que a informação dentro de um conhecimento que ainda precisa ser descoberta ou descrita. Então elas também são conhecidas como gaps ou buracos no conhecimento. Então essa escassez de dados, na verdade, acaba limitando diversas descrições de padrões e processos, ou até dificultando o desenvolvimento de grandes teorias, uma vez que o dado é sempre incompleto. E por que elas existem em grande quantidade? Elas existem porque a produção de novas entidades de conhecimento é geralmente maior que a nossa capacidade de descrever cada entidade. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente define espécie como uma entidade, a gente tem que descrever todas as espécies para completar essa entidade de conhecimento. Mas a partir do momento que a gente começa a definir outra coisa como conhecimento, sei lá, o tipo de sistema digestivo ou o hábito alimentar, é um novo tipo de conhecimento que a gente tem que tirar para todas as espécies que a gente tem definidas. Então, a nossa capacidade de escrever para todas essas entidades é muito limitada em comparação com a nossa capacidade de criar novas entidades. Então, vale a pena ressaltar que as lacunas não são restritas à biodiversidade. Então elas ocorrem em todo tipo de conhecimento, em todo tipo de área, sejam humanas, biológicas, o que for. Então você também vai encontrar lacunas genéticas, paleontológicas ou qualquer outra área. Sendo que na biodiversidade a gente agrupa elas em 7 categorias principais. Então as 7 lacunas no conhecimento da biodiversidade levam o nome dos biólogos correspondentes mais influentes na área de estudo correspondente. Então a primeira é a linneana. Então, a lacuna linneana, de Carl von Linné, um sistemata famosíssimo, super produtivo do século XVIII, diz respeito à diferença de espécies formalmente descritas, então as espécies que a gente tem conhecimento delas, já existente, e o número de espécies existentes como um todo. Essa lacuna se dá principalmente por conta do baixo número de especialistas taxonômicos, que geralmente são restritos a alguns grupos que recebem maior atenção. Então ele vai ser mais severo para organismos que são menores em tamanho, tem distribuição espacial pequena, então ocorre em locais bem pontuais, tem nicho estreito, que leva, consequentemente, geralmente a ter uma distribuição pequena, e são menos conspícuos, o que a gente chama também de chamativo. Então espécies mais chamativas geralmente vão ser melhor amostradas, ou mais conhecidas. Então aqui tem um exemplo de um artigo bem recente, em que dá para ver como algumas espécies recebem mais atenção que outras. Geralmente aves, mamíferos, plantas são grupos bem conhecidos. Aqui você vê o verdinho como se fosse um excesso de conhecimento. E em vermelho a gente observa espécies que geralmente recebem menos atenção de coletores, né? Ou de especialistas, que são geralmente artrópodes no geral,
e espécies pequenas ou aquáticas. E por que a magnitude dessa lacuna é desconhecida atualmente? Um grande problema da lacuna linneana é que novas descrições e revisões são feitas a todo momento. Então, além de novas descrições de espécies, revisões sistemáticas são feitas a todo momento. Além disso, o número estimado de espécies dentro do planeta Terra ele sofre muita controvérsia dependendo do método utilizado. Só para comentar, dentro do artigo ele propõe duas categorias de espécies desconhecidas. As que ainda realmente não foram coletadas na natureza e as que foram coletadas estão em herbário, mas não foram descritas. A segunda lacuna, o Wallaceana, para quem já conhece o Wallace, sabe que ele era um exímio biogeógrafo, então a falta de conhecimento da lacuna Wallaceana diz respeito à falta de conhecimento a respeito da distribuição geográfica das espécies. E elas são decorrentes principalmente da presença de vieses geográficos no esforço amostral. Esses vieses são principalmente temporais, então ocorrem em espaços determinados de tempo, e espaciais, então eles ocorrem em regiões espaciais não aleatórias. Então, os padrões de coleta que a gente vai observar geralmente vão variar muito mais entre regiões políticas do que regiões ecológicas, principalmente por serem fatores humanos associados a essas coletas. Então, aqui só para observar, quando a gente observa vermelhos, tons mais quentes, são inventários bem amostrados, e em regiões que são bem desenvolvidas, que tem bastante financiamento científico, por exemplo, essas áreas temperadas dos Estados Unidos, da Europa, o inventário de peixe é muito melhor amostrado que regiões tropicais que são subdesenvolvidas ou países emergentes, que geralmente tem pouco financiamento científico. Agora a lacuna prestoniana. Frank Preston foi um importante estudante a respeito das abundâncias das espécies dentro das comunidades e até como a própria abundância dessas espécies ajudava a definir a comunidade em que elas ocupavam. Além disso, ele também ajudou a cunhar termos importantes como conceitos de raridade, etc. Então a falta de conhecimento da lacuna prestoniana diz respeito à própria abundância das espécies, a falta de conhecimento da abundância das espécies. Além disso, também diz respeito à falta de conhecimento da dinâmica populacional dessas espécies no espaço-tempo. Essas informações são principalmente escassas devido a três motivos. O primeiro é a dificuldade na precisão do censo. Então é difícil fazer uma amostra precisa da abundância das espécies, ainda mais se forem espécies críticas ou coisas do tipo. Os custos da compilação, principalmente quando a gente fala de dinâmica populacional, que a gente demanda um tempo muito maior de amostragem, e o esforço é consequentemente muito maior. E o problema de flutuações rápidas, né? Então, flutuações rápidas que podem dar um recorte não verdadeiro do comportamento da dinâmica dessas populações. Então, a quarta lacuna é a lacuna darwiniana. Darwin todo mundo conhece, então fica meio intuitivo que a falta de conhecimento agora vai ser relacionado à evolução. Mais especificamente sobre a árvore da vida como um todo e a evolução de linhagens, espécies, mas também, como o artigo gosta de enfatizar muito, a evolução de caracteres das espécies. Então, apesar do aumento de dados moleculares com a genômica, né, nas últimas décadas e de novos métodos computacionais, a maioria do conhecimento que a gente tem filogenético, assim, de relações filogenéticas das espécies, são restritos apenas a grandes grupos. Então, grupos menores e relações mais estritas ainda não existem muito bem definidas. Então, a gente ainda carece de dados de espécies chaves para criar relações filogenéticas consistentes. Além disso, essas árvores filogenéticas que são elaboradas, elas carecem da informação da evolução dos caracteres. Então isso tem um pressuposto por trás dessas árvores filogenéticas de que o caráter evoluiu gradualmente ao longo da árvore filogenética, o que não pode não ser verdade. Isso é geralmente muito incomum, para ser sincero. Então o problema dessas metodologias, apesar de muito eficientes e avançarem passos muito longos assim, na ciência, são os erros metodológicos associados, principalmente associados às estimativas de diversidade filogenética, principalmente ao tempo evolutivo relacionado ao comprimento dos braços, etc. Mas, como artigo de 2015, a gente já tem alguns passos muito legais aqui. Esse é um exemplo dos pinguins ali da Antártica, ali daquela região, baseado em dado molecular, mas também em dados geográficos, né? E além desse, também tem um recente que são de borboletas, qualquer coisa que está referência.
Agora a lacuna rankeriana. Para quem já teve a oportunidade de ter aula de Ecologia Evolutiva 1, vai lembrar que Rankye ele foi um dos primeiros biólogos a classificar formas de vida de plantas baseado em caracteres evolutivos, mais especificamente a posição da gema na planta. Então, a lacuna correspondente do conhecimento seria a falta de conhecimento sobre os caracteres relevantes nas espécies. Então, a gente tem uma lacuna somente para os caracteres, e não relacionada à evolução. A evolução seria restrita à darwiniana naquele caso. Então, aqui a gente está falando mais especificamente dos caracteres, falta de conhecimento neles. E quando a gente fala a falta de conhecimento desses caracteres, a gente está falando tanto no nível intraespecífico, ou seja, dentro da mesma espécie, até interespecífica, dentro de espécies diferentes. E esses caracteres têm que ser relacionados principalmente à função ecológica, porque a função ecológica geralmente é linkada com a aptidão dos organismos. Logo, é um caráter importante para a sobrevivência dele, ou evolutivamente. Para plantas, geralmente essa amostragem é muito grande dos caracteres, mas por conta da existência de protocolo de amostragem. Mas só que, por um lado, esses caracteres têm um número limitado, que são importantes para a espécie. E por outro lado, para alguns organismos, esses caracteres podem ser não relevantes, então pode levar o coletor de campo, que segue esse tipo de protocolo, a ignorar outros traços importantes das plantas. Enquanto para outros organismos, geralmente a seleção é feita de forma arbitrária. Então eles medem traços que são facilmente mensuráveis, mas isso consequentemente vai trazer uma baixa generalização dos resultados para o pesquisador de campo. Então, um exemplo da distribuição do conhecimento que a gente tem disponível, os caracteres importantes, né? Então, novamente, locais que são bem desenvolvidos têm bastante financiamento para pesquisa, vai ter uma quantidade de informação a mais. E os trópicos, que são países em desenvolvimento ou não tem tanto financiamento científico, geralmente têm lacunas maiores. Agora, restaram duas lacunas e as duas dizem respeito ao nicho, só que aspectos diferentes do nicho, que geralmente vão gerar duas áreas de conhecimento diferentes, mas que conversam entre si. Então, primeiro a lacuna hudsoniana. Então, a lacuna hudsoniana diz respeito à falta de conhecimento sobre a tolerância das espécies às condições abióticas, né? Ou seja, tudo que não é referente à interação entre organismos. Então, são efeitos da natureza, como temperatura, pluviosidade, umidade, etc. Ou, para ser mais específico, é que a gente costuma chamar de nicho greeneliano. Então, esses tipos de informação, elas não permitem ter respostas das espécies às mudanças nas condições climáticas, por exemplo. Ou responder por que existem padrões de abundância e de ocorrência de determinadas espécies em determinados locais. Os principais problemas relacionados a esse tipo de conhecimento se dividem nos dois campos de pesquisas que eles são desenvolvidos. Primeiro nos campos de dados fisiológicos e nos que utilizam dados de ocorrência. Nos dados fisiológicos, as principais barreiras encontradas por parte dos cientistas dessa área é a variabilidade entre as populações coespecíficas. Então, dependendo do tamanho da sua amostra ou da quantidade de amostra que você utiliza, se é mais de uma população ou não, você pode ter uma variação enviesada, porque algumas populações, de repente, que ocupam comunidade, que estão dentro de comunidades diferentes, podem ter o que a gente chama de adaptações locais. Então, ela, consequentemente, pode ter uma plasticidade fenotípica maior ou uma maior habilidade de aclimatação que outras populações. E, por outro lado, quando a gente usa dados de ocorrência, a gente está suscetível a ter interpretações que, na verdade, não são verdadeiras, por conta de processos de especiação alopátrico, por exemplo. Então, uma espécie que ocupa um determinado local e não ocupa outro, não necessariamente ela não conseguiria ocorrer ali, mas existem processos de vicariância ou que limita a dispersão dela, que ela não possa ocupar aqueles outros locais. Ou, por outro lado, pode ser até uma interação biótica, em que algum organismo seja competidor dela e não deixa ela ocupar aquele espaço territorial onde ela poderia ocorrer. Para dar um exemplo, porque aqui no laboratório a gente trabalha muito com isso, nesse tipo de avaliação a gente utiliza pontos de ocorrência dessas espécies no mapa, e dentro desse mapa a gente extrai para esses pontos quais são os climas ou a geologia, tipos de solo que ocorrem nesses pontos, e a partir disso a gente passa por uma modelagem para ter um mapa de probabilidade de ocorrência, onde cores mais quentes vão representar a probabilidade maior de ocorrência da espécie. Então a gente tem alguns exemplos legais aqui do Brasil, por exemplo, esses trabalhos com mico, né? 6 espécies de mico, para ver a adequabilidade deles em relação ao uso da terra e variáveis climáticas.
E por último, a lacuna eutoniana. E se a outra lacuna dizer respeito ao conhecimento da tolerância abiótica das espécies, essa vai dizer respeito à falta de conhecimento sobre a interação dessas espécies, ou mais especificamente, o grupo de espécies. Resumidamente, interações bióticas. Então, a falta de conhecimento das interações bióticas das espécies. Tá? Então, geralmente, utilizando esse tipo de conhecimento pelas matrizes de interação, a gente consegue perceber distribuição da especialização trófica, quais são as espécies que são especialistas no tipo de interação. A gente consegue vislumbrar a organização de teias alimentares como um todo, dentro de uma comunidade ou ecossistema, os processos ecossistêmicos que são decorrentes dessa organização de teias, e até a gente consegue perceber perdas de espécies por conta dessas matrizes de interação. Só que, por outro lado, assim como a lacuna prestoniana, o grande problema nessa compilação de dados sobre as interações bióticas diz respeito ao grande esforço de campo. Então, por exemplo, contatos de frota, que são de polinização, por exemplo, exigem um tempo de observação muito grande em campo. E, por outro lado, a análise de conteúdo fecal de mamíferos, por exemplo, caso de comedores de semente, que exige a utilização de especialistas para identificar a semente ou de replantar ela num ambiente controlado para poder identificar a espécie, até a época de floração, em alguns casos. Então, um trabalho associado a essa compilação desses dados geralmente é muito trabalhoso. E, por outro lado, mesmo os que fazem a coleta e estão dispostos a enfrentar esse grande esforço de campo, geralmente vai ter uma variação dos métodos de coleção, o que impede um pouco da gente compilar esses tipos de dados numa grande área de acesso aberto. Porque muitas vezes os métodos de coleção são específicos para cada tipo de trabalho. Então, o cientista que tem foco em um determinado grupo de espécies geralmente vai priorizar a amostragem desse grupo de espécies, para otimizar o esforço dele, claro. Então, aqui só para exemplificar, para quem não lembra o que é uma teia alimentar, né? E aqui a distribuição das informações disponíveis de interações bióticas ao longo do mundo. Novamente, grandes gaps aqui na região tropical. Sendo assim, a gente termina as lacunas indo desde o conhecimento sistemático até interações bióticas. E agora a gente pode compreender como que funciona a estrutura unificada dessas lacunas, como que elas comunicam entre si. Bom, então o fato é que as lacunas interagem entre elas, e as externas têm influência maior, gradativa, em relação às internas. Então as mais externas são mais importantes, entre aspas, que as externas, ou têm mais influência sobre as internas do que as internas nas externas. E mais especificamente, pegando aqui a mais externa possível, a gente tem a lacuna linneana, que é a lacuna sistemática. Então ela influencia em todas as outras lacunas. Então, sem o conhecimento de espécie, de sistemática, a gente não pode desenvolver nenhum outro tipo de conhecimento dentro da biodiversidade. Então, essa lacuna linneana, ela é a unidade básica da ecologia e da evolução como um todo. Então, sem ela, aqui no eixo X, a gente não consegue desenvolver nenhum outro aspecto de conhecimento da biodiversidade. Se a gente não tem o conhecimento de espécie, a gente não consegue desenvolver o conhecimento da característica evolutiva, do caráter evolutivo dela, da abundância dela, ou até da distribuição geográfica dela, se a gente não conhece a espécie. Por outro lado, essas três, a lacuna geográfica, de abundância e evolutiva, elas são inseparavelmente relacionadas. E a falta de uma vai influenciar diretamente na falta de outra. Algumas vão ter uma influência maior ou menor, você vê aqui que a de abundância tem um tracejado para a evolutiva, mas de certa forma, mesmo a de abundância que tem uma influência mais baixa, tem uma relação menor com a evolutiva, ainda assim a abundância ela pode dar uma pista do passado evolutivo de alguma espécie, assim como a Wallaceana, que pode demonstrar pela geografia eventos de dispersão ou de vicariância de espécies. Nesse caso aqui, essa interação da darwiniana com a mais interna, os componentes bióticos, abióticos e do conhecimento dos caracteres funcionais são componentes essenciais para explicar e descrever processos evolutivos, tanto a nível de espécie como a nível de caractere. E por outro lado, quando a gente observa outra relação agora da Wallaceana com as mais internas, a lacuna wallaceana, ou a falta de conhecimento geográfico, influencia nichos que são derivados de dados de ocorrência
o conhecimento da variação de caráteres funcionais, uma vez que eu vou ter conhecimento só de algumas poucas populações e não de várias populações como um todo. Então, o meu conhecimento de caráter vai ser enviesado. Ou até vai comprometer estimativas de interações entre espécies, uma vez que eu vou conhecer só parte das espécies que compõem aquela região espacial. Então aqui um exemplo clássico de interação de predação da lebre e do lince. Só nesse tipo de conhecimento a gente precisa da lacuna linneana, do conhecimento linneano, que diz respeito a qual espécie a gente está falando, no caso o lince e a lebre. E também a gente tem informação de abundância, que é a prestoniana, de cada espécie, e a interação entre elas, que é de predação, no caso é a autoniana. Então todas as lacunas, para formar um conhecimento concreto, ou os processos subjacentes por trás, ou alguns princípios fundamentais, as lacunas sempre, ou o tipo de conhecimento sempre vai interagir para formar um conhecimento final. Apesar de ser uma coisa aparentemente complicada, com vários nomes diferentes, de biólogos de influências diferentes, de áreas diferentes do que muita gente está habituado, ser uma coisa muito ampla, o importante aqui, eu acho que é você levar em consideração que, na realidade, que todo tipo de conhecimento dentro da biodiversidade, ele possui seus déficits de conhecimento. Ele possui lacunas, gaps que precisam ser preenchidos de alguma forma. E todas essas lacunas no conhecimento que a gente tem, elas vão ter algum impacto direto no conhecimento que a gente vai produzir a partir desses dados que a gente utiliza. Então sempre tomar um cuidado a partir de quando você for utilizar dados desse tipo para fazer a sua avaliação. Outra informação importante relacionada às lacunas como um todo é a dependência da escala quando for avaliar ou for utilizada a informação que contém esses tipos de lacunas. Então, a escala que eu utilizo vai determinar o tamanho da minha lacuna. Por exemplo, se eu pegar um recorte que cobre todo o planeta Terra, dificilmente eu vou achar buraco nesse conhecimento. É um quadrado que tem todo o conhecimento ali. Mas conforme eu vou diminuindo o tamanho desse quadrado, como aqui na curva, vou diminuindo a minha escala de conhecimento, e chegando até, por exemplo, aqui, seria 1 km² do sudeste da Amazônia. A minha lacuna, ela consequentemente vai aumentar, porque o conhecimento que eu vou ter dessa área de espécie, ou de qualquer outro tipo de conhecimento dessa área específica, talvez nem exista, e se existir é muito pequeno. Então, a escala que eu estou avaliando a minha lacuna, ela vai influenciar muito no tipo de conhecimento que eu estou utilizando. Tá? Então, quanto menor a escala, maior a lacuna, e maior a dificuldade na avaliação. Então, isso é principalmente verdadeiro para animais que são altamente móveis. Então, animais que se movem muito, em escalas muito pequenas, elas podem dizer muito pouco sobre a real ocorrência do animal. Também para o turnover de espécies. Então, as espécies podem mudar muito em escalas muito pequenas e não fazer muito sentido para avaliações, e até para a diversidade beta. Além disso, geralmente eu vou ter um forte sinal temporal nessas resoluções que também são pequenas. Então, o turnover e registros de extinção vão ser muito influenciados, assim como os valores dos caracteres, dependendo da época que foi coletado. Por exemplo, plantas em estações chuvosas e plantas em estações secas. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a escala influencia, e como a gente enxerga as lacunas. Então, aqui a gente tem, nesse canto inferior direito, células grid, que a gente chama, de 880 km². Então, elas acabam encobrindo todo o globo terrestre. Isso aqui diz respeito ao conhecimento geográfico, do esforço de coleta geográfico de borboletas. Conforme a gente vai diminuindo, espaços em branco, ou seja, sem conhecimento, vão aparecendo. Aqui 220, o deserto do Saara já aparece aqui, em células maiores já não aparecia. O Brasil já começa a aparecer alguns buracos. E com 110 km² de tamanho, as lacunas já começam a aparecer muito mais evidentes. E voltando àquele padrão antigo que a gente tinha comentado, países desenvolvidos novamente, muito bem coletados. E por que geralmente ocorrem essas lacunas? Né? Então essas lacunas ocorrem principalmente por conta da decorrência de vieses no conhecimento. Esse viés tange tanto o âmbito taxonômico, geográfico e até temporal. Dentro do âmbito taxonômico, as plantas e os vertebrados são predominantemente mais amostrados que os outros grupos. Além de espécies que são maiores, ou seja, são grandonas, que geralmente são mamíferos, né? Mais conspícuas, que chamam a atenção. Então, algumas espécies que
não são de grupos chamados, não são desses grupos prioritários que tem muita atenção atrelada, mas são chamativos, geralmente são bem amostrados, ou são facilmente detectáveis, e espécies raras, que geralmente chamam muita atenção do taxonomista. E, por outro lado, os vieses geográficos são decorrentes principalmente do comportamento dos próprios pesquisadores. Então, eles são relacionados a históricos de colonização e inventarização. Então, a ocupação histórica de um território pode determinar como que as espécies são coletadas, mas principalmente a acessibilidade, a infraestrutura e logística local. Então, a acessibilidade é um fator que determina se o coletor vai coletar ou não. Então, locais que são próximos a rodovias, ou locais que são próximos à instituição de estudo, e também se ele tem estrutura para isso, se tem financiamento, se ele tem material para ir para campo. E além disso, eles também são enviesados para locais que são próximos a grandes institutos de pesquisa. Então aqui só mais um exemplo dos efeitos temporais da hecatofauna, que são registros de espécies, né? Descrições de espécies. Em azul você tem os anos mais antigos, e em vermelho os anos relativamente mais recentes, né? Então você percebe que para alguns grupos o fator histórico conta muito na descrição das espécies. Você percebe que tem um degradê que vai do litoral até o interior e o sul da Mata Atlântica para alguns grupos, enquanto para outros segue o processo contrário. Bom, enfim, quais são as consequências e implicações das lacunas do conhecimento? Então ela vai ter consequências tanto teóricas quanto práticas. E das lacunas, a linneana, que é o conhecimento taxonômico, e o wallaceana, que é o conhecimento geográfico, são as mais graves. Porque elas são informações vitais para qualquer tipo de avaliação da biodiversidade em larga escala. Então, a nível teórico, os dados enviesados podem trazer uma menor generalização e realismo de modelos. Então, os nossos modelos vão ser imprecisos. Eles podem gerar conclusões que são gerais, mas não vão dar as nossas conclusões precisas, que é o que geralmente, principalmente um biólogo de conservação, precisa. Além disso, ele vai representar menos padrões e processos subjacentes, porque esse conhecimento vai ser incompleto para ter uma certeza muito grande associada. E a gente vai ter muito mais hipóteses falsas explicadas. Um dos exemplos clássicos é esse artigo de 1990, que refuta um outro artigo também clássico que propunha que essas regiões aqui circuladas correspondiam a regiões de centro de endemismo e também de refúgio na era do gelo do Pleistoceno. Então as espécies se concentravam aqui para depois expandir após as eras glaciais. E depois de uma investigação mais a fundo desse grupo aqui, eles perceberam que essas regiões, na verdade, nada mais eram do que artefatos de coleta. Ou seja, esses endemismos eram onde, na verdade, tinha maior intensidade de coleta por parte dos botânicos que trabalham nessa região. Então essa pode ser uma das implicações teóricas mais graves, assim, mas que deu o pontapé inicial para esse tipo de investigação e hoje deixa a gente mais preparado para lidar com ele. Mas por outro lado, a gente também pode ter implicações que são práticas, né? Então a gente pode ter estimativas incorretas e de ameaça, além de prejudicar modelos de distribuição de espécies, que são os chamados SDM. E também entender dinâmicas de extinção. Se a gente não tem informação da própria espécie, a gente mal sabe se ela pode estar extinta, ou se a gente tem um conhecimento incompleto da distribuição dela, provavelmente a gente não vai saber o grau de ameaça dela corretamente. Bom, e finalmente, como que podemos lidar com as lacunas? Então, atualmente, a gente tem iniciativas de catalogamento e organização das informações que antes eram restritas apenas aos museus de diversidade biológica. Hoje essas informações são difundidas em diversas plataformas de acesso aberto. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Sendo que no nosso laboratório a gente costuma usar muito o GBIF. Eu não coloquei imagem aqui, mas ele também tem dados do mundo inteiro, de herbários do mundo inteiro. E também a gente tem iniciativas nacionais, por exemplo, o SpeciesLink, que tem o mesmo serviço de armazenamento de informação de dados de biodiversidade e compartilhamento com uma plataforma de acesso aberto. E além disso, para tornar as informações viáveis para uso na pesquisa da biodiversidade, a gente tem seguido 3 passos para tentar amenizar o efeito dessas lacunas. O primeiro é conhecer e descrever a extensão das lacunas e os seus padrões. Então, como que a gente vai descrever isso? A sugestão do artigo é que a gente crie atlas de ignorância. Então, mapear
onde de fato concentram essas lacunas dentro de um espaço geográfico. E além disso, reconhecer os vieses vigentes para cada grupo e região. Então, cada grupo taxonômico provavelmente vai ter o seu viés, que é mais dominante, algum é mais próximo a rodovias, outros são mais concentrados em regiões protegidas, etc. E de regiões específicas. Então a gente tem que levar em consideração e lembrar que o viés ele é muito mais dependente de fatores políticos e econômicos do que fatores biológicos. Então, segundo, a gente tem que reduzir as maiores lacunas e os viés em dados de biodiversidade. Então, como que a gente pode reduzir os dois? Então, a gente pode implementar amostragens sistemáticas, então a gente pode direcionar as amostragens diretamente para esses locais que têm muitas lacunas, além de utilizar novas tecnologias e protocolos para fazer essa amostragem e deixá-la mais eficiente. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, como análise automática de fenótipos, para suprir a lacuna evolutiva, né? Sequenciamentos de bioinformática, instrumentos de campo moderno, por exemplo, tem alguns que conseguem medir dados ecofisiológicos de uma tacada só em poucos minutos, ali em campo mesmo. E também o uso de isótopos de carbono para tentar mapear o caminho de uma teia alimentar. E por último, desenvolver métodos para poder lidar ou levar em consideração a presença dessas lacunas e vieses. E como que a gente faz isso? A única estratégia para lidar com isso seria incorporar essas lacunas dentro das modelagens de biodiversidade. Então, alguns modelos de distribuição de espécies já levam os vieses e as lacunas em consideração. Eles têm métodos para avaliar a qualidade do seu modelo quando ele tem a presença de vieses. Além disso, a gente também pode fazer teste de significância para ver quanto que o viés e as lacunas influenciam no seu resultado final, incluir essa informação em técnicas de regressão ou utilizar dessas informações das lacunas e viés dentro de análises bayesianas. E por fim, como todo bom cientista, cultivar as boas práticas dentro da ciência, que é comunicar o quanto da sua conclusão pode ser afetada pelas lacunas. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado e que tenha sido muito útil esse artigo para os seus estudos. E obrigado.